por outros canais aí. Nós tivemos a 13ª Semana Cultural Espírita até o domingo passado, né? Tivemos 6 lives, 5 palestras e uma live musical, e foi muito legal estarmos juntos mais vezes na semana aí. E aí voltamos para as nossas atividades aos domingos, as lives, né, todo domingo. Temos programação para o mês de novembro, temos programação já para o mês de dezembro. No mês de novembro, nós buscamos fazer lives com bebedourenses que trabalharam no Movimento Espírita de Bebedouro e que foram trabalhar profissionalmente em outras cidades e também no Movimento Espírita de outras cidades. Hoje nós temos o prazer, a alegria, a grata satisfação de receber o Alcir Antônio Pagliarini, um amigo de longa data, né, que há alguns anos foi para São Paulo. Então nós vamos fazer a prece, vamos apresentar o Alcir, passar a palavra para ele. Pedimos que durante a live as pessoas possam deixar as suas câmeras, os microfones desligados, né? E aí, no caso, no final, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar, através do chat, né? Nós temos o chat, é só a pessoa escrever aí que durante ou no final o Alcir poderá responder alguma coisa. Alcir, seja bem-vindo, nós vamos fazer a prece e em seguida já passaremos para você, porque o assunto é muito importante, muito interessante e não queremos roubar muito tempo aí da sua palestra, né? Vamos todos elevar o pensamento a Deus, em gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando um tema de tamanha importância para as nossas existências terrenas. Tema que tem há um bom tempo ganhado ainda mais importância na sociedade, e toda contribuição que nós pudermos, de alguma maneira, ter, e eu tenho certeza que hoje o Alcir estará, além do seu trabalho de pesquisa, também inspirado pela espiritualidade, para trazer o máximo de informações e boas energias para lidarmos com esse tema tão difícil. Permita, Jesus, que a nossa união seja de pensamentos, de emoções, e que tenhamos uma noite de harmonia e de aprendizado. Que assim seja muitas vezes, Senhor. Bom, pessoal, eu vou apresentar, como eu falei, o Alcir bem rapidamente. Imagino que muitos, os mais velhos, conhecem o Alcir, né? Porque ele saiu de Bebedouro há algum tempo, apesar que agora você está com um pé em Bebedouro, né? No período da pandemia, você tem ficado aqui também. Mas a família Pagliarini tem muitos membros aqui em Bebedouro, né? Todos devem conhecer. O Alcir nasceu espírita, nessa encarnação é de família espírita, né? E é servidor público por 44 anos aí de trabalho. Metade desses 44 anos no Banco do Brasil, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e outra metade no Banco Central, onde se aposentou recentemente. Além disso, o Alcir, desde os 7 anos, está vinculado à educação, né? Desde que entrou na escola, está vinculado à educação. Atualmente, ele é professor, né? Está vinculado a Universidade Mackenzie, né, Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também a Universidade São Judas Tadeu, ambas em São Paulo, capital. Aqui em Bebedouro, ele frequentava o Calvário Céus, o pai dele foi presidente do Allan Kardec também, né, então sempre morou ali perto, teve vínculo com várias casas espíritas, mas lá em São Paulo, ele trabalha no Grupo Espírita Noel, que fica na Vila Mariana, e lá é facilitador de cursos de aprendizes do Evangelho e também dirigente de reunião mediúnica. Alcir, seja bem-vindo, bom trabalho, e qualquer problema aí, a gente está aqui à sua disposição. Vou deixar meu microfone e câmera desligados, mas estamos aqui assistindo, pedimos para todos também fazerem o mesmo, deixarem microfones e câmeras desligados. Bom trabalho, Alcir.
Muito obrigado, Edmir, muito obrigado aí pelo acolhimento, é uma satisfação, uma honra até estar falando aqui com vocês, em todos os canais, cumprimento a todos os que estão nos assistindo, ao vivo neste momento, né, nesta live, e também aqueles que estão assistindo eventualmente a gravação, num momento posterior ao que ela está ocorrendo agora. De fato, este tema escolhido para a noite tem alcançado maior divulgação nos últimos tempos e é de extrema gravidade, e é muito importante que esse assunto seja trazido não só para a nossa reflexão individual, mas também para o movimento espírita, porque há muito o que fazer. Nós podemos desenvolver trabalhos que auxiliem muito o controle, a redução. Seria um sonho eliminar esse tipo de ocorrência das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, da sociedade em geral, mas nós sabemos que é uma meta ainda distante, difícil de alcançar, mas todos os estudos acadêmicos, científicos, religiosos, realizados até hoje, indicam que é possível prevenir. E muitas das mortes que ocorrem por suicídio poderiam ser evitadas. E nós vamos tratar um pouquinho disso. O material sobre isso é muito extenso. Eu tenho material escrito aqui nos slides que daria para fazer umas 4 palestras. Então, de alguns slides eu vou passar muito rapidamente por eles, só para que eles fiquem gravados, para que depois vocês consigam assistir em um segundo momento. Eu vou iniciar a apresentação. E se precisarem chamar a minha atenção por alguma razão, por favor, abram o microfone, porque eu vou perder o acesso ao chat agora, a partir do momento que eu começo a compartilhar. Eu acredito que a tela já esteja disponível aí para vocês. Sim, está, Alcir. Muito obrigado. Então, vamos lá. A primeira coisa que convém dizer, muitas pessoas têm medo de tratar do assunto. Alguns acham até que não se deve falar sobre o assunto para não despertar o interesse, né, para que as pessoas cometam o suicídio, né? Mas isso tem sido desmentido sistematicamente em todas as pesquisas, em todos os trabalhos, em todos os estudos. Ao contrário, é preciso falar. Tanto é preciso falar que eu estou projetando aí para vocês na tela um manual que é disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde para profissionais da mídia. Neste manual existem orientações sobre como a mídia deve tratar o assunto do suicídio. Como que o suicídio deve ser veiculado, quando ele deve ser veiculado e de que modo. Então, e além desse manual para profissionais da mídia, existem também manuais para médicos, para os demais profissionais de saúde, para professores, para algumas categorias profissionais que têm bastante possibilidade de atuar na prevenção do suicídio. E é preciso ter informação para isso. Então, é uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde que esse assunto seja tratado e seja tratado de maneira responsável. Olha como que a OMS trata. O relato de suicídio de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa, por meio de comunicação esclarecidos, pode prevenir perdas trágicas de vidas. Como é que o pessoal da mídia deve trabalhar? Trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde na apresentação dos fatos, estatísticas, né? Referir-se ao suicídio, e isso vale não só para os profissionais de mídia, vale para todos nós. Todas as vezes que formos nos referir ao suicídio, vamos falar de suicídio consumado, e não suicídio bem-sucedido. O suicídio é, por si só, um insucesso, é um mau sucesso. Então, não haveria que se dizer suicídio bem-sucedido. Apresentar somente dados relevantes em páginas internas de veículos impressos. Para quê? Para evitar aquelas manchetes bombásticas, para evitar estardalhaço em torno desse tema que gera tanto sofrimento para tanta gente, como nós vamos ver em algumas estatísticas mais adiante. Destacar as alternativas ao suicídio. A imprensa pode
destacar o que pode ser feito para que o suicídio seja evitado. Fornecer informações sobre números de telefones e endereços de grupos de apoio e serviços onde se possa obter ajuda. Existem, o CVV é muito conhecido, existem outros grupos também que atuam fornecendo ajuda. Ao final desses slides, eu deixo algumas indicações para esse tipo de serviço. E mostrar indicadores de risco e sinais de alerta sobre o comportamento suicida. Então, essa história de que não se deve falar sobre o suicídio não é verdadeiro. Não é verdadeira. É uma crença, né? E junto com essa crença errônea, acontecem algumas posturas errôneas também. Nós temos um especialista, um professor da Unicamp, o professor psiquiatra, Neuri Botega, e ele tem muitas publicações. Um dos livros que ele publicou, excelente, é esse livro cuja imagem está sendo projetada aí, se chama Crise Suicida, Avaliação e Manejo. Ele destaca 8 crenças e posturas que são errôneas em relação ao suicídio. Primeira, se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso. Ele falou paciente porque ele é médico, né? Mas não, é o contrário. Aliás, o único jeito de saber se alguém está pensando ou planejando o suicídio é perguntando. Dificilmente a pessoa vai sair falando, né, se não for perguntado. E tem que ser perguntado de uma maneira apropriada, no momento correto, de preferência por pessoal também treinado para fazer isso. Outra coisa, ele está ameaçando se suicidar apenas para manipular. Olha, toda ameaça deve ser levada a sério, ainda que exista a possibilidade de ser um ato impensado para manipular. Mas toda ameaça de suicídio deve ser levada a sério. Toda vez que alguém falar sobre isso, ouçam, parem, escutem e reflitam, para ver se existe mesmo o risco daquilo acontecer. A outra coisa, quem quer se matar, se mata mesmo. Também não é verdadeiro. Normalmente, a iniciativa, a ideação, o planejamento é um pedido de socorro. Não é, mais à frente nós vamos ver que quem tenta o suicídio, na verdade, não quer se matar. Ele quer matar a dor que está sentindo. Outra crença errônea. O suicídio só ocorre quando há uma doença mental. Não é verdadeiro. Há pessoas que se suicidam por impulso. Nesse caso, é mais difícil prevenir. Mas acontece também suicídios por impulso e não necessariamente a pessoa é portadora de doença mental para cometer o suicídio. O que nós estamos chamando de doença mental normalmente está associado também a um grande sofrimento. Então, podemos dizer que o suicídio ocorre quando, por trás dessa ação, existe um grande sofrimento em curso, havendo ou não alguma doença mental. No lugar dele, eu também me mataria. É o tipo de comentário que não ajuda em nada. Ele está simplesmente reforçando que a pessoa está numa situação tão ruim, tão difícil, né, que seria justificável matar-se. Também, em desabafos, em discussões, essa frase, veja se da próxima vez você se mata mesmo. Quer dizer, horrível também, e nada ajuda. A outra coisa, quem se mata é bem diferente de quem apenas tenta. Outra coisa errada também, é um desafio. Isso é você desafiar uma pessoa que tem ideação suicida para que ele prove que é capaz, é um ato irrefletido, é um ato irresponsável. E a última que o professor Botega relaciona é, uma vez suicida, sempre suicida. Bom, do ponto de vista material, uma vez suicida, com suicídio consumado, é uma vez só. Mas aqui está se tratando de 2 possibilidades. A possibilidade de uma tentativa de suicídio não se consumar, ou nós sabemos que, havendo continuação da vida, que é o que nós sabemos que há, os suicidas não são suicidas em uma única encarnação. É muito comum, a literatura espírita relata para nós que nós temos repetição de suicídio, às vezes em um grande número de encarnações. Um exemplo disso, para quem quiser pesquisar literatura, é a conhecidíssima médium, Ivone do Amaral Pereira,
que descreve em suas obras ter sido suicida em algumas encarnações pregressas, e no momento, nós temos notícia também pela literatura espírita de que ela trabalha em grupos vinculados ao socorro a suicidas e grupos vinculados à prevenção do suicídio. Bom, entramos no assunto direto, né? Falamos suicídio. Mas o que é o suicídio? Bom, acho que todo mundo sabe, o suicídio é o ato de tirar a própria vida. Boa parte dos suicídios é motivada pelo desejo de viver. Olha que coisa curiosa. Quer dizer, as pessoas se matam porque querem viver. Elas entendem que o que elas estão vivendo não é vida. O sofrimento é muito grande. A dor que sentem é muito grande. Elas querem se livrar daquela vida de dor. Não é morrer. Elas querem matar a dor. E essa contradição, né, tem uma contradição. Quer dizer, você tira a vida querendo viver. Isso se chama, tecnicamente, ambivalência. Quer dizer, existe esse sentimento de ambivalência. A pessoa, de fato, gostaria de viver. E ela sente que não está vivendo. E já que sente que não está vivendo, ela opta pela morte. Então, nós podemos concluir que uma tentativa de suicídio ou suicídio consumado são, na verdade, tentativas malogradas de conduzir um navio em rota de sofrimento a um porto seguro. É um navio que está numa tempestade no mar e ele está tentando encontrar um porto seguro. Só que escolhe o caminho errado, talvez o caminho dos icebergs, né? Grande parte dos suicídios consumados e das tentativas ocorre quando o sofrimento é sentido, isso é importante, eu até grifei aqui, o sofrimento é sentido como algo insuportável, interminável e inescapável. A dor é muito forte, não dá para suportar. É interminável, não tem fim. É inescapável, não tem saída. E é isso que quem tenta o suicídio e quem consuma o suicídio, é dessa situação que ele quer se livrar. O suicídio, ele vai se consumar quando a intensidade do sofrimento é maior do que a vontade de viver e maior do que o medo de morrer. É nessas circunstâncias que a tentativa e a consumação do suicídio ocorrem. O sofrimento que leva ao suicídio é muitas vezes incompreensível para as outras pessoas. Mas os outros são os outros. É muito comum aqueles comentários assim, nossa, pessoa tão bonita, tão jovem, tão rica, tem tudo que quer, estuda numa boa escola, tem uma boa formação, uma boa família. Então, as pessoas de fora não entendem, né, o porquê daquele sofrimento. Mas a gente não pode se esquecer que os outros são os outros. Quer dizer, cada um sente o sofrimento de forma e de intensidade exclusivas e peculiares à sua condição física, mental, social, cultural e espiritual. Quer dizer, nós podemos ter sofrimentos de causas físicas, mentais, causa e impacto, né? Físico, mental, por causa da sociedade, do nosso relacionamento social, por questões culturais, discriminação, por exemplo, e questões espirituais, né? Tudo aquilo que nós trazemos das nossas experiências, né, transatas. Mas o que é sofrimento? Bom, o sofrimento é o contrário do bem-estar. Né? Como que a Organização Mundial da Saúde considera, né, bem-estar? Quer dizer, o que é bem-estar? O que é saúde? Segundo a OMS, né, é preciso que você esteja bem, que você sinta bem-estar em 3 tipos de vida que nós temos. E isso coincide com a visão que os filósofos gregos, de 400 anos antes de Cristo, tinham sobre a vida. A vida, na verdade, ela se divide em 3 aspectos. Os gregos consideram a vida bios, a vida psique e a vida zoe. São 3 vidas, uma delas é a biológica, ou natural. A psique é a intelectiva, mental, racional, emocional, da inteligência psíquica, enfim. E a vida zoe é a vida cotidiana, a vida social, a vida de relacionamento, inclusive com os deuses, né, no caso dos gregos. Todos esses aspectos da vida humana, eles são capazes de gerar sofrimento, quer dizer, nós podemos estar, por isso que quando a gente diz assim, pessoa tão jovem, tão bonita, tão rica,
a gente está olhando só alguns aspectos da vida da pessoa, mas nós não estamos olhando os outros aspectos. E o sofrimento não é só sofrimento material ou sofrimento vinculado a algum tipo de necessidade. São muitas necessidades necessidades e desejos, até ilegítimos alguns, mas há necessidades e desejos, né, que para aquela pessoa é legítimo, socialmente ilegítimo, para a pessoa é legítimo aquele sofrimento. E ele vai sofrer por aquilo, por aquela necessidade que ele sente que deveria ser atendida e não está sendo atendida, por alguma razão. Isso é objeto de estudo já há bastante tempo. Existe um psicólogo, que você já deve ter ouvido falar, chamado Abraham Harold Maslow, que é norte-americano. Ele fez uma proposta de classificação hierárquica das necessidades humanas, né, que é muito utilizada até hoje. Eu garanto que muitos de vocês já conhecem, é a pirâmide de Maslow. Ele vai dizer que nós temos um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas para que estejamos em bem-estar. Começa na base da pirâmide, pelas necessidades fisiológicas. Depois vem as necessidades de segurança, depois vem as necessidades sociais, depois as necessidades de autoestima e depois as necessidades de autorrealização. Quer dizer, todas essas necessidades podem ser palco de sofrimento. Todas essas necessidades, quando não atendidas, ou quando mal atendidas, subatendidas, podem gerar sofrimento muito forte nos indivíduos. Uns mais, em outros menos. E isso desencadear um tipo de dor que é insuportável, né? Inescapável, interminável, e conduzir, às vezes, a uma tentativa de suicídio ou a um suicídio consumado. Há uma característica interessante, que também é fácil de perceber: não existe suicídio nos animais. O suicídio é exclusivo do ser humano. O que acontece? Acontece que os animais vivem exclusivamente a vida biológica. E a vida biológica, ela é cercada de mecanismos de defesa. Então, os animais, né, atendem exclusivamente às necessidades da vida biológica. O instinto neles prevalece, porque eles não têm ainda um desenvolvimento que o ser humano já alcançou. Então, o ser humano, além das questões de defesas biológicas, tem também outros tipos de condições e condicionantes que, às vezes, suplantam a defesa biológica e faz com que o indivíduo perca o medo de morrer e até busque, né, a morte, para se livrar de um sofrimento que não é da vida biológica e que, às vezes, pode até ter começado na vida biológica, uma doença, por exemplo, mas que vai acarretar impactos nas outras vidas, né, que não é exclusivamente a vida biológica. No caso das defesas biológicas, né, os seres humanos, né, tudo transita pelo sistema nervoso, dos animais mais simples, também dos animais mais evoluídos. Os animais mais simples, e eu estou tomando como exemplo aqui, é assunto para uma palestra inteira, falar da evolução do sistema nervoso dos animais na escala evolutiva, mas tomando os répteis, nós não temos muita diferença em uma parte do nosso sistema nervoso do sistema nervoso dos répteis. Em um pedaço do nosso sistema nervoso, nós somos muito parecidos com os répteis. E aqui eu trago algumas imagens, um pouquinho de informações, né, para que a gente perceba as diferenças. Por que somente o ser humano acaba suplantando em importância alguns sofrimentos que não são da vida biológica e que os mecanismos de defesa biológica acabam sendo ineficazes nos seres humanos. Bom, essa parte, à direita aí no slide acima, nós temos um corte, né, tecnicamente chamado de sagital. Você está cortando o cérebro em metade esquerda e metade direita, e nós estamos olhando aqui, né, a metade esquerda do cérebro, e nós estamos vendo aqui embaixo, né, um lugarzinho escrito sistema reptiliano.
São três, na verdade, nós estamos dividindo o sistema nervoso central em três partes. Nós vamos chamar do sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O reptiliano é idêntico ao que os répteis têm. E esse sistema, ele é aquele que proporciona, ele faz a captura dos sentidos, quer dizer, os órgãos de sentido humanos, inclusive os espalhados pelo corpo, né, no tato, mandam informações que chegam por esse sistema reptiliano e, no caso dos répteis, uma serpente, ela recebe essa informação e ela já reage imediatamente. Se essa informação que chega é uma informação de perigo, ameaça a vida, imediatamente o réptil, a cobra, a serpente, já dá o bote. É quase que um ato reflexo. Porque o sistema nervoso dele para por aí. O sistema nervoso dele só tem até aí. Ele não tem a sequência que os animais mais evoluídos já têm. O cérebro humano, o encéfalo, todo o sistema nervoso central, ele evoluiu a partir daí, e essas partes de cima, o sistema límbico e o neocórtex, tanto que o neocórtex ele é chamado de neo, porque ele é da evolução mais recente da espécie humana. E ele tende a crescer. Observa que quando a gente tem aquelas imagens de ET, nos filmes de ficção científica, colocam a testa, né, dos ETs sempre maior, porque se pressupõe que eles são mais inteligentes, e a sede da inteligência está no neocórtex, né, na parte frontal do neocórtex. Então, se imagina que os seres mais evoluídos de outros planetas têm a testa maior, para acondicionar um cérebro maior, um neocórtex maior. Bom, mas voltando à questão dos estímulos externos. Os estímulos do ambiente vão chegar pelo sistema, pelo tronco encefálico, e vão levar informações para esse sistema límbico. No sistema límbico estão os nossos conhecimentos emocionais, vamos dizer assim. As nossas emoções, as nossas experiências. Bem próximo desse lugar, nós temos o hipocampo, que é uma região que armazena as nossas memórias. As memórias da vida presente e até das vidas passadas, porque nós temos a parte equivalente dessa estrutura do sistema nervoso central também no perispírito. Então, quando chega uma informação de perigo pelo sistema reptiliano, o nosso sistema límbico é acionado, ele junta as experiências emocionais, todas as experiências que você viveu relacionadas àquela situação e manda a informação para o neocórtex. No neocórtex vai ser feito, na região frontal do neocórtex, vai ser feita uma análise da situação, uma análise cognitiva. E aí que o ser humano vai reagir. Bom, quando nós temos uma situação de ameaça à vida no ser humano, esse caminho é um pouquinho mais longo. Isso acontece em milésimo de segundo. Isso acontece, né, muito rapidamente. Só que, quando aquela informação de perigo de vida passa para o sistema límbico e para o neocórtex, ali vai se encontrar as informações do sofrimento, as informações da dor, os raciocínios que a pessoa já vem cultivando, inclusive as ideações suicidas. E aquela informação de perigo não vai ser forte o suficiente, às vezes, para evitar que a pessoa deseje a morte, ou para evitar que a pessoa até procure a morte, até tente provocar a morte. Então, esse percurso todo, né, não é um percurso tão simples como nos animais no início da escala evolutiva, porque nós vamos juntar as informações das nossas vidas anteriores, onde sofremos muito por situações parecidas com aquela, em situações que nós já fomos suicidas no passado, e isso tudo vai se sobrepor às nossas defesas biológicas, e o indivíduo vai desejar a morte e talvez provocar a morte. Bom, o que vai acontecer? Apesar, né, de o ser humano ter a capacidade de vencer as defesas biológicas, as defesas biológicas, do ponto de vista neuroquímico, né, e elétrico, elas vão continuar funcionando. E, diante de uma situação de perigo, imagine-se alguém, né, despencando do 15º andar de um prédio. Neste momento,
os nossos sistemas de defesa biológica vão mandar uma carga de adrenalina, não só adrenalina, mas a principal é um hormônio, na verdade, que funciona também como neurotransmissor, vai mandar essas informações para o organismo, a corrente sanguínea vai ficar inundada de adrenalina, e a sensação, né, de que essa adrenalina vai provocar, se a pessoa não, de fato, se a pessoa quiser fugir, se ela quiser evitar a morte, uma descarga de adrenalina vai ser tão forte que uma pessoa sedentária consegue correr até 5 quilômetros, só com reserva de glicose no sangue. E depois que começar a queimar gordura, consegue correr mais 7. Então, para ter uma ideia do poder que tem a nossa defesa biológica, e o tentante do suicídio e o suicida enfrentam isso e suplantam isso. Acontece que esse estado de excitação, de rigidez muscular, de aceleração de pulsação que vai acontecer no corpo físico, vai se refletir no perispírito. E o reflexo disso no perispírito vai fazer com que o desencarne seja bastante sofrido e que o espírito passe, depois de desencarnado, pelo suicídio, nessas circunstâncias, por uma espécie de entorpecimento, um adormecimento. E isso vocês podem encontrar descrito na literatura espírita. Muitos suicidas, depois que se recuperaram no mundo espiritual, descrevem um período longo de entorpecimento, em que eles é como se estivessem sonhando ou repetindo um pesadelo sucessivamente, interminavelmente, aquele momento em que o suicídio aconteceu. Isso tudo junta, claro, os efeitos no perispírito, mas também os efeitos que a condição do desencarne do suicida provoca no corpo físico e se reflete, por sua vez, no espírito, no perispírito do suicida. Então, é um despertar bastante sofrido, né, do suicida após o ato consumado. Para aqueles, principalmente profissionais de saúde, que estiverem aí nos ouvindo, há uma sugestão de leitura muito interessante para quem já tem um pouco de conhecimento de neurociências, né? É um livro que se chama O Cérebro Triuno, uma das autoras é a professora Ivênia, da Universidade de São Paulo, e é um livro muito bom que faz a associação entre os recursos do sistema nervoso humano, físico, e as informações que nós temos, principalmente através das obras de André Luiz, sobre o perispírito. Então, é uma leitura bastante rica, né, de informação, e é um tratamento científico, né, cada vez mais os assuntos que vêm sendo tratados pelo Espiritismo há mais de século, está ganhando espaço na ciência, está ganhando tratamento científico nas universidades, e tem surgido muita coisa interessante aí para a gente ler e se aprofundar. Esse é um dos livros cuja leitura é muito rica. Precisa um pouquinho de conhecimento básico de neurociências, mas não é nada que impossibilite a leitura e que a pessoa vá atrás e aprenda um pouquinho mais do que já sabe, do que estudou no 2º grau. Bom, como é que acontece o suicídio? Vamos falar aqui da etiologia, quer dizer, como que ocorre? Quais são as sequências, né? Eu já disse agora há pouco que tem suicídios que são por impulsividade, principalmente em adolescente, principalmente em meninas. As mulheres, elas tentam o suicídio 3 vezes mais do que os homens. Isso em todas as fases da vida. Isso é muito forte na adolescência. Os homens consumam mais suicídio do que as mulheres. Então, as mulheres tentam mais e os homens consumam mais do que as mulheres. A adolescência é uma fase particularmente preocupante, porque às vezes um simples desfazer de um relacionamento de namoro é suficiente para que alguém tente o suicídio na adolescência. Mas não é a maioria. Quer dizer, a maioria dos casos de tentativa de suicídio, que se consuma ou não, é decorrente de um grande sofrimento. E esse grande sofrimento não acontece de uma hora para outra. Às vezes começa a acontecer na infância. E o suicídio se consuma na adolescência ou na fase adulta, ou até na velhice também. Quer dizer, os dois extremos, né? A juventude e a velhice são as 2 faixas etárias onde mais ocorre suicídio.
com prevalência na juventude. Bom, de qualquer maneira, né, seja na velhice, na juventude, ou seja, em qualquer outro momento, né, da vida das pessoas. O processo do suicídio, ele acontece seguindo uma sequência, né, de 4 fases. No primeiro momento, você tem a ideação, o que se chama ideação suicida. Você pensa no suicídio. Quer dizer, alguém pensa na possibilidade de se suicidar para fugir ao sofrimento. No segundo momento, ele inicia o planejamento. Como é que eu vou fazer para que o suicídio se consuma? No terceiro momento, vem a tentativa. E essa tentativa pode levar ao suicídio consumado ou não. Então, é muito importante que quem se aproximar do assunto, quem tiver diante de si alguém em grande sofrimento, procure saber, se for próximo, se for pessoa com quem você tem acesso, e se não tem, alerte alguém que tem, para que seja feita uma pesquisa sobre em que fase que esse indivíduo está do sofrimento. Será que ele está pensando no suicídio? Se ele estiver simplesmente pensando, é muito mais fácil prevenir, é muito mais fácil evitar. À medida que ele vai avançando na fase, quando ele já fez um planejamento, ele já venceu a etapa anterior só da ideia. Ele já está decidido a. E pode ser que ele já esteja muito próximo da tentativa. Claro que quando chegar no quarto momento aí, né, não tem mais jeito. Quer dizer, se o suicídio se consumou, não tem como mais prevenir a ocorrência do suicídio. Mas nas 3 fases anteriores, ainda é possível. Então, é muito importante identificar em que fase do sofrimento, né, em que fase o indivíduo que está em sofrimento está, para poder atuar. E isso é o que os profissionais treinados vão fazer. Nós podemos não ser profissionais treinados, mas nós sabemos dessa sequência e podemos fazer a nossa parte para tentar ajudar a identificação e ajudar a evitar. Bom, é claro que o que é que determina, né? O que é que nos faz sofrer, na verdade, né? O que nos faz sofrer, e hoje isso é muito forte, dado o nível de exigência que a gente tem para atender necessidades muito além das necessidades que estão na pirâmide de Maslow, né? Porque nós fomos criados para ter os aparelhos de última geração, para ter acesso a bens materiais, e isso acaba gerando uma frustração, né, muito grande por coisas, né, que não tem uma relação direta com a vida. Muitas vezes tem uma relação direta com a sobrevivência. É o caso do emprego, por exemplo, da condição de sobrevivência. Né? Então, são coisas que estão relacionadas diretamente com a questão de vida. Mas as frustrações, né, nos fazem sofrer. Claro, isso é ruim, é negativo. Quer dizer, o materialismo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, quer dizer, todos esses sentimentos, hábitos e posturas que são contrários ao amor e que nós trazemos em nós, né, nos levam a sofrer. A gente sofre por egoísmo, a gente sofre por orgulho, por inveja. Esses sentimentos, né, típicos de espíritos ainda em desenvolvimento nos fazem sofrer. O materialismo é muito forte nisso, porque o materialismo ele induz a ilusão da finitude. O materialismo entende que a vida acaba com a vida material. E essa questão da finitude, né, provoca uma angústia, né, muito grande, né, a ideia de que tudo vai se acabar. Então, isso também é que muitas vezes leva as pessoas a preferirem que acabe depressa, porque se não estou conseguindo dar conta de viver bem, então é melhor que se acabe. Isso faz com que milhares, milhões de pessoas de todas as idades, né, de todas as posições sociais, desenvolvam processos de ansiedade, depressão. Por quê? Porque não crê na espiritualidade, não crê na continuação da vida, não crê no espírito imortal, não crê na reencarnação, não tem contato com isso. E com isso não tem esperança de superar os sofrimentos, né? Que são reais ou imaginários. Já quando a gente se aproxima, né, da imortalidade, quando a gente crê na reencarnação, isso é um antídoto ao suicídio. Isso nos ajuda
a entender que o momento que estamos vivendo é necessário, é bom. A dor pode ser vista como oportunidade e estímulo à regeneração da saúde física e espiritual, e nos ajuda e nos fortalece. Só que nós ainda, né, não somos espíritos evoluídos, nós ainda estamos a caminho da luz, como diz o Emmanuel, né? Nós estamos percorrendo o caminho, nós estamos no começo da nossa trajetória. Então, nós não temos ainda essas características da perfeição. Nós somos perfectíveis, mas estamos longe de ser perfeitos. Por isso, a gente sofre. Claro que todo sofrimento, inclusive o sofrimento que leva ao suicídio, decorre das imperfeições do espírito e das escolhas que cada indivíduo faz na condução das suas vidas. Isso é assim para todo tipo de sofrimento. E o que foi que Jesus nos disse? Que os sãos não precisam de médico. O que é que nós estamos dizendo aqui sobre os suicidas, sobre os tentantes do suicídio e sobre os que se suicidam, né, os que consumam o suicídio, que são doenças da alma. E aí nós vamos ouvir, né, a sábia assertiva, né, o alerta de Jesus. Os sãos não precisam de médico. Isso tanto é um alerta para dizer que nós somos doentes, ainda, espiritualmente falando, quanto é também um convite para que nós sejamos os médicos dos doentes. Jesus nos convida a refletir sobre isso. Há sofrimento perto de você? Você reconhece o sofrimento? Seja um médico desse sofrimento. E isso é o nosso dever cristão. É o nosso dever, né, de cidadão, de ser humano. Vai haver um dia em que nós teremos evoluído. E aí não haverá mais sofrimento. Enquanto esse dia não chegar, o que é que nos cabe fazer? Praticar o amor, auxiliar os sofredores de qualquer natureza, sem julgamento, inclusive os que tentam e não consumam, os que consumam suicídio. O nosso papel é ajudar sempre. A gente sempre deve ajudar a fortalecer as pessoas para que elas consigam evitar o sofrimento próprio daqueles que estão ao seu redor. Jesus, que é o nosso guia e modelo, nunca recusou auxílio a ninguém. Agora, um alerta aqui, é importantíssimo. Nenhum atendimento religioso ou filosófico substitui o atendimento científico que somente profissionais de saúde legalmente habilitados podem oferecer. Em caso de identificação de risco iminente de suicídio, a principal ajuda é acolher a pessoa em sofrimento, entrar em contato com seus familiares e providenciar o encaminhamento para atendimento psiquiátrico em casos extremos com auxílio dos serviços públicos de emergência, SAMU, bombeiros, polícia e etc. Quer dizer, não vamos nos aventurar a trazer alguém para atendimento em nossas casas espíritas e insinuar que esse é todo o atendimento que essa pessoa deve receber. Não é. Pessoas em risco de suicídio precisam de intervenção de profissionais de saúde habilitados, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, começando de preferência pelos psiquiatras e psicólogos, para que seja dado o tratamento certo. Isso não quer dizer que nós não podemos fazer nada. Nós podemos identificar, nós podemos sugerir, nós podemos fazer talvez o papel mais importante, acolher, ouvir a pessoa, ouvir o sofrimento da pessoa. Só isso já vai proporcionar um alívio muito grande, capaz de deter o impulso suicida até que o socorro profissional possa ser acrescentado nesse processo. E depois, todo auxílio que puder ser oferecido do ponto de vista filosófico e religioso, que não conflite com o tratamento médico, com o tratamento psicológico, psicoterápico, deve ser aplicado com juízo. Bom, algumas anotações estatísticas, eu vou passar rapidamente aqui pelos slides estatísticos, senão a gente vai estourar muito o tempo. Pode parecer que acontecem poucos suicídios, né, perto da gente, mas é um caso ou outro, tal. Mas quem teve algum caso de suicídio próximo, ou tentativa, ou risco de suicídio, sabe o quanto isso é sofrido.
Segundo a OMS, 800 mil pessoas se suicidam no mundo. Isso equivale a um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Para cada suicídio que se consuma, tem entre 10 e 20 outras tentativas, depende do ano. A terceira principal causa de morte na faixa etária entre 15 e 19 anos é o suicídio, quer dizer, os jovens se suicidam muito. 79% dos suicídios acontecem em populações de média e baixa renda, ou seja, a miséria, a pobreza, as condições materiais difíceis facilitam, né, o sofrimento. E os meios mais utilizados são envenenamento, enforcamento e armas de fogo. Bom, a cada 40 segundos um suicídio acontece, mas a cada 3 segundos existe uma tentativa de suicídio no mundo, né? Na maioria dos países, em 83% dos países que informam a OMS, é quase o mundo todo que informa, os índices de suicídio estão em queda. No Brasil, está em aumento. A nossa taxa de suicídios não é muito alta, é de 6,1 suicídios para cada 100 mil habitantes, mas cresceu 17% no século XXI. Quer dizer, no século XXI, a gente vem aumentando o número de suicídios para cada 100 mil habitantes. Tem países com taxas muito piores, como é o caso da Coreia, com 20, o Japão com 14, Estados Unidos com 13, Canadá com 10, Alemanha com 9, Holanda com 9. Esses são países que a gente admira, mas, no entanto, tem essas altas taxas de suicídio. E, contrariamente, alguns países, né, têm taxas mais baixas do que o Brasil. Por exemplo, Israel, Irã, Arábia Saudita, Líbano e Emirados Árabes. Aplausos aí para o pessoal de cultura judaica e de cultura muçulmana. Eles têm índices mais baixos de suicídio. Dá até para fazer algum estudo sobre isso, para ver se está relacionado mesmo com a questão da religião. Eu não conheço estudos sobre esse enfoque. Bom, 6,1 suicídios por 100 mil habitantes, são 12 mil, quase 13 mil suicídios por ano no Brasil, 35 por dia, um suicídio e meio por hora, ou um suicídio a cada 45 minutos. E no sul e sudeste brasileiros, né, é o dobro em relação ao norte e nordeste. Quer dizer, existe muito mais suicídio nas regiões mais desenvolvidas do Brasil do que nas regiões menos desenvolvidas. Trabalhos científicos dizem que cada suicídio consumado causa danos profundos em 6 pessoas, muito próximas, e menos profundos em até 135 pessoas. Se a gente pegar os 12.810 suicídios no Brasil, isso significa que quase 1.800.000 pessoas sofrem no Brasil todos os anos por causa de suicídio. Se a gente pegar as tentativas de suicídio, significa que 256 mil pessoas tentam se suicidar. Se a gente pegar o impacto que essas tentativas provocam em 135 pessoas, em diferentes graus, nós teremos uma população sofredora no Brasil, por ano, de 35 milhões de pessoas. Então, esses números aqui nos levam a perceber que a questão do suicídio, ela fica escondida, né? As pessoas têm medo de falar, não gostam de falar, é um assunto desagradável, mas ele é muito presente nas nossas vidas, sim. E só quem passou por uma situação muito próxima é que sabe, né, avaliar o tamanho do impacto que provoca. Bom, aqui tem os dados da cidade de São Paulo, né, ocorrem 2,44 suicídios para cada 100 mil habitantes, quer dizer, é bem menor do que, isso é na cidade de São Paulo, não no estado, do que a média nacional, o que dá menos, né, mais ou menos um suicídio por dia, o que significa que também quase 3 mil pessoas sofrendo, né, por dia em função das tentativas, né. Aqui eu estou repetindo a informação do Norte e Nordeste. E tem um dado curioso aqui, que naquele mesmo livro do professor Neuri Botega, que eu apresentei no início, ele apresenta, foi feita uma pesquisa com 515 pessoas lá em Campinas, né, na Unicamp, e eles fizeram uma pergunta, né, para essas 515 pessoas se já tinham tido alguma vez na vida ideação suicida. E eles coletaram dados de religião. E os espíritas kardecistas, né, eu coloquei SIC aí porque estão chamando de espírita kardecista, mas somos nós, foram os que mais apresentaram ideação suicida. E 33% dos espíritas entrevistados, quase 34%, declararam que já tiveram ideia de se matar algum dia na vida. Depois vem os católicos, que só 23% dos pesquisados admitiram
ter tido uma ideação suicida na vida, e na sequência os evangélicos, que menos de 15% pensaram em se suicidar. O que nos leva a crer, né, que o espiritismo é um grande remédio para portadores de grandes sofrimentos. Às vezes nós temos a ideia de que, por sermos espíritas e termos acesso a algumas informações, falarmos e recebermos orientação do mundo espiritual, nós nos entendemos, né, portadores de um conhecimento superior e ficamos achando que já somos evoluídos ou somos superiores. Não. Vamos corrigir isso. Quer dizer, provavelmente a oportunidade do espiritismo para nós é porque nós somos doentes de doenças graves e precisamos de um remédio poderoso. O espiritismo é um remédio poderoso, mas nós não somos melhores do que ninguém. Agora vamos voltar lá atrás, né? Eu apresentei para vocês algumas estatísticas e vamos ver o que nos disseram alguns espíritos na época da codificação do espiritismo. Isso está relatado no livro Obras Póstumas, que foi editado, né? Essa comunicação é de 25 de abril de 1866, né? Portanto, né, um século e meio para trás. Olha o que está escrito, depois vocês podem conferir lá no Obras Póstumas. Está se falando da transição planetária, da regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Quer dizer, para quem está esperando o Apocalipse, não é exatamente assim que as coisas vão acontecer. Na sequência, um pouco adiante, os espíritos dizem o seguinte: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Olha o que se fala aqui: suicídio de crianças. Sim, o suicídio entre crianças no século XXI, crianças a partir dos 9 anos de idade até 15, né, aumentou entre 30% e 40% no mundo. A gente pensa, às vezes, que não existe suicídio em idade tão tenra, mas existe. E além dos suicídios, olha essa frase: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. E também é o que está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde espera para os próximos anos que a doença mais numerosa que vai atingir o maior número de pessoas no mundo é a depressão. E nós estamos vivendo num ambiente com altos índices de ocorrência de depressão, de ansiedade e outras doenças mentais. Então, isso tudo faz parte do processo em que nós entramos na nossa evolução espiritual. A humanidade hoje, que está na Terra, está sofrendo hoje os reflexos das escolhas que fez no seu passado espiritual. E que agora está desembocando na atualidade. E isso já foi previsto, né, em 1866 pelo Espiritismo. Agora vamos falar de prevenção. A gente já sabe o que acontece, por que acontece, quanto acontece, que isso faz parte de uma trajetória histórica dos espíritos da humanidade terrena, mas isso tudo não quer dizer que a gente deve cruzar os braços e não fazer nada. Sim, vamos fazer. Em que momento a gente vai fazer? Nós vamos identificar aquelas fases, em que fase o sofredor está. Ele nem tem ideação suicida? Menos mal. Ele tem ideação? Ele tem planejamento? Ele já tentou? Então, vamos começar analisando por aí. Todo sinal de sofrimento, né, que antecede o suicídio são pedidos de socorro. E esses pedidos de socorro nos chegam todos os dias, pelas redes sociais, pelas conversas ao vivo, pelo noticiário, são pedidos de socorro. E muitas vezes, silenciosamente emitidos. Quer dizer, não são pedidos de socorro em alto e bom tom. Às vezes é até uma mudança de hábito,
um desleixo na maneira de se apresentar, de se vestir, os cuidados de higiene, todos esses sinais são sinais de sofrimento e são pedidos de socorro silenciosos, né? Assim como em algumas doenças físicas, né? Quanto mais precoce for a detecção do sofrimento, mais fácil você prevenir e você evitar. Então, quais são os fatores de risco que a gente deve prestar atenção? De repente tem alguém perto da gente que está com essas dificuldades e a gente está deixando passar, como se não fosse nada com a gente, né? Que a gente não tem que fazer nada. Vamos prestar atenção. Aconteceu uma tentativa prévia de suicídio? Todas as pesquisas indicam que raramente acontece uma tentativa só. As tentativas se repetem. Muitas vezes acabam consumando, outras vezes não, mas normalmente não é uma tentativa só. Então, alguém que já tentou tem que ficar sob vigilância, porque a chance de tentar de novo é muito grande. Pessoas portadoras, né, não é muito apropriado falar em portadoras, mas pessoas que convivem com transtornos mentais, tipo depressão, ansiedade, esquizofrenia, que é um grau mais avançado de problemas mentais mesmo, né? Uso do álcool, drogas lícitas e ilícitas, abuso de drogas lícitas, quer dizer, tem gente que toma mais do que deveria, pessoas desesperançosas, desesperançadas, que vivem situação de desespero, pessoas que estão ou por elas mesmas ou porque o meio social as isolam, pessoas que estão isoladas, ter acesso a meios letais, uma pessoa que tem arma em casa, né, arma de fogo, não que o único jeito de se suicidar seja com arma de fogo, mas é um meio letal, é muito, muito eficaz. É um risco enorme você ter arma de fogo em casa e manter ainda ao acesso, né, de pessoas que convivem com você, que estão passando por situação de sofrimento. Aqui tem uma coisa interessante, né, o ser não casado. Ser não casado é um fator de risco para o suicídio. Evidentemente, não se trata do casamento formal, mas se trata das pessoas que vivem isoladas, as pessoas que não têm companheiros, que não têm companheiras, que não têm companheirismo, né, que vivem sem companheirismo de outras pessoas, sem ter o envolvimento de uma família. E pessoas também que têm uma característica, né, de personalidade, um tipo de comportamento impulsivo. Pessoas que são muito impulsivas precisam ser vigiadas também, porque a qualquer momento podem, né, tentar e até cometer o suicídio. O que mais que é fator de risco? Filme, livro, noticiário irresponsável, né? Tem, por exemplo, cuidado com as redes aí que tem essas séries na televisão. Algumas delas, né, apresentam comportamento suicídio como ato de heroísmo, né? Ou então como a única saída. Quer dizer, é preciso ficar alerta. Quer dizer, o que é que os nossos filhos estão assistindo? O que é que os nossos familiares estão assistindo? E por que estão assistindo? E se estão assistindo uma vez só, ainda vai lá, pode ser curiosidade. Mas se assiste o mesmo episódio, né, diversas vezes, o que está acontecendo? É bom ficar de olho. Também, né, a ausência de espiritualidade, não necessariamente religião, mas um sentimento de espiritualidade, né, também é prevenção. Quer dizer, quem não tem vínculo religioso ou não tem sentimento de espiritualidade, corre mais risco de suicídio. Bom, o que a gente pode fazer para tentar evitar? Reduzir o acesso aos meios letais, né, evitar reportagens irresponsáveis, fazer reportagens responsáveis sobre o assunto, fazer intervenções educativas em ambientes escolares, e isso inclui as nossas escolas de evangelização, os nossos grupos de jovens espíritas, né? Implantação de políticas, né? E o governo brasileiro até fez, alguns anos atrás, as multas, né, de trânsito, então, assim, controle, né, legal, identificação precoce, quer dizer, programas de prevenção, de saúde, exames periódicos, né, controle sobre o uso de substâncias lícitas, o receituário de substâncias lícitas, né, para tratamento de doenças mentais é bastante controlado, mas mesmo assim a gente sabe que existe vazamento, né, identificar também dores crônicas, né, pessoas que têm dores crônicas também correm risco de suicídio,
identificar precocemente isso, pessoas angustiadas, treinar trabalhadores, treinar pessoas no ambiente de trabalho, né, para identificar os comportamentos suicidas, tomar um cuidado contínuo, né, e fornecimento de suporte comunitário, né, existem as CAPs, mas além das CAPs, né, é preciso também que a família, né, que os amigos também deem suporte às pessoas que tentaram o suicídio. E como que a gente vai identificar, né, quais são os sinais de alerta? Como é que eu vou perceber que alguém está correndo o risco de se suicidar? Bom, quando a pessoa começa a ter mudança de conduta, começa a falar coisas que não falava antes, muda o tom, né? E isso, assim, num período continuado, quer dizer, pelo menos durante 2 semanas. Menos do que 2 semanas, pode ser uma situação isolada. Inclusive a depressão, uma tristeza. Quer dizer, a tristeza que dura mais do que 2 semanas já está indo na direção de ser uma depressão. Então, observar quando a pessoa está chateada, por que está chateada. Se tem um acontecimento que chateou, né, é mais fácil de entender, mas também se aproximar, procurar saber. Pessoas que começam a falar da morte de repente, começam a valorizar a morte, as pessoas que morreram, pessoas que começam a dizer que não tem esperança, algumas pessoas que falam mesmo, colocam no status do WhatsApp, ou mandam mensagens, né, dizendo que tem intenção de se matar, que tem ideação suicida. Pessoas que começam a se isolar, isso é sinal de alerta. Pessoas que se automutilam, quer dizer, quem tem jovens em casa, está um calor danado de 40 graus, e o jovem está de roupa comprida, manga comprida, calça comprida, meia, sapato, provavelmente ele está tentando esconder os cortes que se fez no corpo, os ferimentos que ele provocou, porque a automutilação é um jeito de tentar substituir a dor. Ele quer trocar uma dor física, ele pensa que aquela dor física vai fazer a outra dor psíquica que ele está vivendo passar. Então, esse é um sinal de alerta. Acesso insistente a filmes, quer dizer, filme, música, tem música também que fala de suicídio, e até obras literárias, quer dizer, você lê Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, do Goethe, ler como obra literária é uma coisa, agora você ficar, você ter o livro de Goethe na cabeceira, e toda noite antes de deitar você lê a cena do suicídio, o trecho que trata do suicídio do jovem, isso é um sinal de alerta. Quer dizer, então, os pais, né, os amigos, vamos ver o que o pessoal ao nosso redor, né, está fazendo, está usando, está lendo, está assistindo, com quem está falando, o que está consumindo. Isso tudo é sinal de alerta. O que mais? Sinal de alerta. Bom, gente que se expõe a agrotóxico, na cidade de São Paulo isso é pouca gente, mas no interior é muito, muito comum. Perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça, credo, quer dizer, todo tipo de discriminação que faz a pessoa sofrer, né, gera um sinal de alerta. Diminuição no autocuidado, já falei, conflitos familiares, perda de ente querido, doenças crônicas dolorosas ou incapacitantes, quer dizer, tudo isso, né, é sinal de alerta de que algum sofrimento pode estar se instalando a ponto de levar alguém a cometer o suicídio. Algumas frases, né, que às vezes as pessoas falam jocosamente, assim, no meio de uma conversa. Eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Vamos prestar atenção, né, nessas frases. Não vamos achar que é um simples desabafo. Aproxime-se e procure verificar se não tem algo mais aprofundado a tratar por trás dessas frases. O que é que nós podemos fazer? Bom, os centros espíritas e os templos religiosos em geral podem ajudar muito a prevenir a ocorrência de suicídios e tentativa de suicídio. Isso inclui treinar voluntários para identificar sinais de riscos de suicídio em frequentadores e visitantes. Treinar evangelizadores da infância e da juventude, não apenas para identificar sinais de risco, como também para agir proativamente na educação das crianças e jovens, com vistas em fortalecê-las para enfrentar as dificuldades da vida. O problema do bullying é seríssimo.
Existem suicídio de crianças em tenra idade por causa de bullying na escola. As crianças podem ser educadas para não praticar o bullying. É algo que nós podemos fazer. Treinar entrevistadores para o manejo de visitantes que buscam tratamento de passes e orientação espiritual. Os centros espíritas estão cheios de gente buscando socorro espiritual. Vamos treinar os entrevistadores. Oferecer informações em eventos isolados ou em cursos regulares para famílias e casais jovens que tendem a se tornarem pais no futuro próximo. Tem o casalzinho, né? A Igreja Católica faz o curso de noivos, né? Talvez a gente devesse fazer também alguma coisa nessa linha, né? Educar os jovens pais para educar os filhos que virão, né? Acolher os atendidos após a superação das crises de ideação suicida em trabalhos voluntários da casa, como forma de oferecer-lhes inserção em ambiente social fraterno e equilibrado. Quer dizer, alguém, né, que passou pela crise de ideação ou de tentativa, né, vamos acolher. Quem sabe ele se torne um voluntário e passe a frequentar um ambiente sadio. Facilitar a criação e manutenção de grupos de acolhimento, trabalhos e estudos dedicados ao assunto. Existem grupos já instalados semelhantes aos alcoólicos anônimos, que todo mundo conhece. Existem também neuróticos anônimos, existem usuários de drogas que se organizam, né, para se fortalecer. É possível fazer isso também com pessoas envolvidas com o sofrimento do suicídio. Bom, então, de prevenção, eu selecionei, né, esses itens para falar, e vou falar com vocês agora, já passou das 8, né, da pós-venção, vou tentar ser rápido. A pós-venção significa dar atenção aos sobreviventes. Só que sobrevivente não é quem tentou o suicídio e não consumou o suicídio. Sobrevivente, tecnicamente, são as pessoas que sobreviveram ao suicídio de alguém próximo. É a família, amigos, colegas de trabalho, são aquelas 135 pessoas que as pesquisas científicas dizem que são impactadas, né, por um suicídio que aconteça. Né? Nós já sabemos o quanto. No Brasil são 35 milhões, então não vai caber nos centros espíritas, né, os 35 milhões. Então existe um espaço enorme para a gente fazer atendimento das pessoas que sofrem porque alguém se suicidou. O sofrimento, né, é muito grande, o luto, né, é uma fase delicada e mais demorada quando acontece um suicídio do que em uma morte por qualquer outro meio que não seja suicídio. O suicídio, além de tudo, a sociedade recrimina, reprova, critica. Isso aumenta a dor, né, dos familiares, né? O sofrimento dos sobreviventes é inominável e indescritível. E é preciso tomar cuidado, porque quem tem um suicídio próximo passa por um sofrimento tão grande que, às vezes, ele também se suicida, também tenta suicídio. Quer dizer, a ocorrência de um suicídio próximo retroalimenta o processo. E quem sobrevive a um suicídio, né, entra em estado de choque emocional. Tem um sentimento de culpa. Talvez alguns de nós que sabem do suicídio de alguma pessoa, até não tão próxima, né, fica pensando, por que eu não fiz nada para impedir? Então, o sobrevivente, eles têm um sentimento de culpa, de raiva, de desamparo, ele fica agitado, fica tenso. É uma tragédia silenciosa, né, de devastadoras consequências emocionais para as pessoas que cercam o suicida. E isso perdura durante anos. Um luto comum, né, ele é superado em mais ou menos, na média da população, em 2 anos. O luto por suicídio demora 3 vezes mais para a pessoa começar para a pessoa conseguir fazer a vida voltar a ser o que era antes da ocorrência do suicídio. A quantidade de pessoas que necessitam de acolhimento é muito grande. É bem maior do que o número de pessoas que requerem atendimento preventivo. Então, existe muito mais espaço hoje, com altos índices de suicídio, para que a gente trabalhe na pós-venção do que na prevenção. Nós precisamos fazer a prevenção para evitar ter que fazer a pós-venção. Enquanto não fizermos bem a prevenção, os suicídios vão continuar acontecendo
e milhões de pessoas vão sofrer e precisar dos serviços de pós-venção. Os centros espíritas, né, e as religiões em geral, podem fazer muito, do mesmo modo que acolhe os que tentam o suicídio e sobrevivem. Em reuniões de estudo, de oração, trabalho voluntário, quer dizer, assim que eles adquirirem condições. Nada de moralismo, nada de julgamento, nada de mandar fazer evangelho no lar. Tem hora certa para fazer isso. Acolhe, traga para junto, para as atividades. E aos pouquinhos vai introduzindo os conceitos da doutrina, as práticas, porque isso vai acontecer até naturalmente. Só que a vida continua para todo mundo, né? A imortalidade é real. Os que se suicidam, além do entorpecimento que eu já relatei, dificulta o despertar, né, no mundo dos espíritos, né, experimentam também a decepção de não terem cessado os seus sofrimentos e o remorso pelo ato cometido contra a própria vida. Então é terrível. Os atendimentos de suicidas em reuniões mediúnicas nos dão a exata dimensão do sofrimento por que passa o suicida ao chegar no mundo espiritual. Mas eles também são acolhidos pela misericórdia divina e são merecedores de nossas orações e acolhimento em nossas reuniões mediúnicas. Todos merecem. Tudo aquilo que a gente faz, né, para prevenir o suicídio, acolhendo, a gente faz também para aqueles sobreviventes ao suicídio de alguém próximo que o faça sofrer. O que de melhor a gente pode oferecer para todo mundo em sofrimento? É a nossa escuta ativa, é a nossa escuta empática. É ouvir muito e falar pouco. Isso é o principal que a gente pode oferecer para alguém que está em sofrimento, para alguém que está em depressão, para alguém que está ansioso. Ouça mais, fale menos. E deixe a pessoa voltar a uma situação de maior tranquilidade. Todo suicídio envolve uma história de sofrimento. Falar de suicídio é falar de sofrimento. Um sofrimento silencioso, muitas vezes não percebido sequer pelas pessoas próximas, nem a família. A família se surpreende com o suicídio do jovem adolescente que vivia esquecido, preso no próprio quarto, sem sair de lá para conversar com ninguém. No centro dessa história, há sempre alguém que foi vítima de si mesmo, que caiu em sofrimento, ou foi assaltado e espancado nas estradas da vida, pelo ambiente social e econômico em que vive, pela própria família, às vezes, em atitudes por ignorância ou por irreflexão. São irmãos nossos, à margem do caminho, amargando sofrimento e dor. Existe um tratamento para isso, indicado por Jesus. Jesus escreve numa das passagens, suas parábolas, a situação de um homem que descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Isso resume a atitude que nós devemos adotar em relação aos sofredores de qualquer espécie que se aproximam de nós, estejam eles em risco de suicídio ou não. O caminho a seguir, a descrição do sofrimento, a descrição do que fazer, já está disponível para nós. Resta a cada um de nós, as nossas organizações, juntar forças e energias para lutar contra si mesmos
e vencer as próprias imperfeições e dar passos ousados e decididos na direção de agir em relação aos sofredores, como o samaritano agiu em relação àquele homem que ficou ferido e abandonado à beira do caminho. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Além disso, eu deixo aqui algumas sugestões de site, né? O site do CVV é muito interessante, muito rico de informações. A Federação Espírita Brasileira tem um projeto chamado Prefiro Viver, que até pouco tempo estavam com as inscrições fechadas, não estavam abertas, não sei se reabriu, mas é um curso sobre manejo, né, da questão do suicídio nos centros espíritas, é muito rico, muito bom. E também um site muito rico da Organização Mundial da Saúde. A tela que eu estou reproduzindo aqui está em inglês, mas existem algumas, não tudo, não todo o conteúdo, mas existem muitos conteúdos em espanhol também, e algumas poucas coisas em português. Quem tiver facilidade de leitura no inglês, é uma leitura altamente recomendada. Eu deixo aqui o meu e-mail, como eu tive que falar muito depressa, né, muita coisa, se alguém quiser depois entrar em contato, fique à vontade, pode mandar e-mails que eu respondo. E deixei mais duas mensagens que são próximas de nós, da nossa realidade, das leituras do Evangelho. Uma delas é aquela que nos lembra que fora da caridade não há salvação, e a outra é um segundo conselho de Jesus, além daquela dada na passagem samaritana, de que devemos amar-nos uns aos outros como eu vos amei, como ele nos amou. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Meu desejo é que todos consigamos nos tornar discípulos de Jesus no mais breve espaço de tempo possível. Muito obrigado a vocês e eu permaneço à disposição para os que conseguiram ficar até agora, né, me ouvindo. Se quiserem trocar ideias ou fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu deixo a palavra lá com o Edmir ou com alguém que esteja coordenando aí os trabalhos. Alcir, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo, viu? Você tinha me alertado que ia precisar cortar muita informação, né? Mas você conseguiu fazer isso com maestria, passou, acho que, o mais importante, claro, como você disse, o material fica disponível, né, para que as pessoas possam ver posteriormente. Essa palestra amanhã já vai estar no YouTube, né? Os meninos já sobem, demoram uns minutos aí, hoje às vezes não dá tempo, mas amanhã já vai estar disponível. E as casas espíritas, Alcir, têm usado, às vezes, nos seus dias de palestra pública, a live do domingo é reproduzida, às vezes, no dia da palestra pública, nesse período de pandemia. Então, tenho certeza que o tema é importantíssimo, a forma como você abordou foi fantástica, seu trabalho de pesquisa, sua inspiração. Você ficou sem ter acesso ao chat? Aproveite enquanto eu estiver anunciando as próximas lives para você dar uma olhada, que as pessoas te agradeceram muito, elogiaram muito. Então eu vou anunciar as próximas lives e você terá a oportunidade de ver aí, inclusive conhecidos, né, que amigos seus, amigas, pessoas conhecidas que estão te agradecendo. Pessoal, nós teremos 4 lives ainda, né? Hoje estamos começando o mês de novembro e teremos 4 lives no mês de novembro, além da de hoje, é claro. Semana que vem será a Marlene Gonçalves, de Ribeirão Preto. Ela vai falar do tema Autoridade de Jesus. A gente queria que fosse só bebedourenses, mas as meninas, eu convidei 5, só uma acabou aceitando, né, por vários motivos. Então, a Marlene é a única estrangeira no mês de novembro aí, tá? Ela é de Ribeirão, é professora da USP, vai falar sobre a autoridade de Jesus. Na outra semana, nós teremos o André Luiz Marquisola, que vai falar o que queres que eu faça, não é? Então, o André também, de Bebedouro, e que está em Ribeirão Preto já há muitos anos.
Depois, no dia 22/11, nós teremos, do Rio de Janeiro, a Lúcia Helena Barbosa, falando o tema O Preço do Amanhã. E no dia 29/11, de Paris, o Henrique Madeira Garcia Alves vai falar o tema O Espiritismo e os Novos Desafios. Então, uma forma deles matarem a saudade dos amigos de Bebedouro, dos amigos e parentes também matarem a saudade deles, mas principalmente deles compartilharem, como foi o caso brilhante hoje do Alcir, um tema de tamanha importância para todos nós, né, para quem que vive isso na sua experiência pessoal, na família, e para quem é trabalhador espírita também, como o Alcir deixou claro, a necessidade de qualificar o trabalhador, né, desde o evangelizador até aqueles que atendem adultos. Então, tenho certeza que o pessoal está aproveitando e vai continuar aproveitando esse material. No próximo sábado, das 9 às 11 da manhã, nós estaremos num programa da Rádio Bebedouro, Diálogo com Sander Ascencio, e o tema vai ser Espiritismo. Então, nós estaremos respondendo perguntas, falando do Espiritismo. É uma oportunidade de falarmos para não espíritas, né? Então, também, essa semana será divulgado aí nos grupos das casas espíritas, para que a gente possa, inclusive o tema suicídio, Alcir, sempre que a gente está, né, na imprensa, e é um tema muito falado, perguntado para os espíritas, né, sobre esse tema. Alcir, suas considerações finais, mais uma vez uma gratidão imensa, e depois nós voltamos para encerrar. Pode, a palavra é sua. Obrigado, Admir, eu agradeço aí, eu li todos os agradecimentos aí no chat. Eu quero registrar aqui com muita satisfação, né, a participação do pessoal de São Paulo, que atendeu o convite de participar, e da Eliette, que é de Vitória, a quem eu enviei o convite, né, e ela está aí desde o início, e eu me coloco à disposição. O pessoal de São Paulo já me conhece, são do grupo onde eu atuo, eu trabalho, mas a Eliette participa de um grupo lá em Vitória também, que eu conheço, né? Se for o caso, se quiser fazer essa divulgação em outro momento, nós podemos fazer também um trabalho por lá. Eu agradeço a atenção, o carinho de todos vocês e me coloco à disposição para todas as vezes que quiserem tratar desse ou outro assunto, eu vou estar sempre disponível para vocês. Muito obrigado aí, pessoal. Nós aqui agradecemos, Alcir, e eu vou, então, te explorar um pouquinho mais, vou pedir para você fazer a nossa prece final, tá bom? Sem dúvida. A espiritualidade nos felicita, nos abraça com alegria, não pelos resultados já obtidos, porque são resultados que a persistência produz, mas pela semeadura. Cada um dos que participaram e ouviram essas considerações se faz portador de uma semente que, lançada ao solo, tende a germinar, a florescer e a frutificar, associando-nos, cada um de nós, ao esforço da espiritualidade superior que comanda os destinos da humanidade, vinculada ao nosso planeta, e está desejosa de que cada um de nós, a este planeta vinculados, saiamos vitoriosos, fortalecidos, e não desistamos, e façamos o melhor uso da nossa oportunidade reencarnatória para talvez, quem sabe, despertarmos no mundo espiritual em condições muito melhores do que aquelas que detínhamos quando para cá viemos. Somos
sentimos-nos abraçados pela espiritualidade e correspondemos a esse abraço com júbilo, com alegria, e somos imensamente gratos pela oportunidade que tivemos, ao tempo em que nos colocamos à disposição para trabalhar sempre e mais na direção da diminuição do sofrimento que nos cerca. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Alcir. Obrigado a todos que estão presentes. O Alcir deixou, então, o e-mail dele, se alguém quiser entrar em contato para pedir algum material, enfim, para o que quiser aí, tá bom, Alcir? E a todos, uma semana abençoada aí para todos nós, que a gente possa replicar, né, esse material para grupos que a gente faz parte aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a todos. Tchau. Guilherme, pode interromper a gravação aí.